Fala pessoal, muito bom dia. É com muita satisfação que eu anuncio para vocês que todos os sábados, eu prometo, meu Deus, todos os sábados eu assino essa carta com o senhor, que a gente vai começar esse projeto intitulado de Bora Comentar, trazendo pessoas relacionadas a vários assuntos, com opiniões fortes. E a gente vai comentar o que está acontecendo na internet, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país e no meu país, Pernambuco, com as nossas opiniões. Todos os sábados vocês vão ver aqui o Bora Comentar. E a vinheta já vai estar pronta e a gente vai rolar agora. E para começar, nós estamos aqui com ela, Renata, minha digníssima companheira. E ela estava conversando comigo sobre essa ideia, sobre esse propósito de a gente começar a colocar em prática. E a gente é aonde, como é que vai ser, e quando e onde vai ser? Dentro do carro. Não poderia ter sido um lugar melhor para ser escolhido, para melhor ser anunciado. Eu vou deixar ela conversar. Vai, Renata, é contigo. É o caso da menina de 12 anos, né, que se relaciona com um homem de 35 e que o TJ de Minas Gerais absolveu ele do crime de estupro de vulnerável. Então, isso incomodou de uma forma geral e as pessoas estão comentando muito sobre isso, jornalistas deram opiniões, estudiosos, famosos, influenciadores, porque, assim, nós temos leis e dentro do país, qualquer relacionamento que envolva, inclusive, relações carnais com adolescentes menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, nesse caso, o que se considera é que uma adolescente de 12 anos não tem condições, e isso é de várias ordens, assim, psicológica, relacional, tudo isso não tem condições, não tem argumento, não tem bagagem para definir e dar o consentimento para uma relação carnal com um homem de 35 anos. E aí foi muito discutido isso, só que ele já tinha sido, em primeira instância, condenado a 9 anos e alguns meses, e o desembargador do TJ de Minas Gerais entendeu que não havia crime porque era uma relação consensual, em que existia o consenso, né? Mas como falamos, ela não tem condições de dar esse consentimento, porque ela é muito nova, muito jovem. E aí a gente tem que analisar por vários lados, né? Eu, particularmente, sou contra a decisão do TJ de Minas Gerais, mas é preciso avaliar que a realidade de grupos sociais no nosso país é bem diferente. Não é só fisicamente que as adolescentes hoje em dia parecem ter mais idade. Na vivência mesmo. Se você observar uma adolescente de determinado grupo social e observar de outro grupo social, você vai ver que a vivência dessas adolescentes é diferente. Elas têm realidades de vida diferentes. Elas aprendem muito nova a se comportar como uma mulher mais velha. Então, daí vem muito da liberdade que foi dada a esse homem dentro dessa família. Sim, porque a família da menina, a mãe, consentiu que ela fosse morar com esse homem e vivesse com ele, certo? E assim, há essa realidade que a gente não pode fechar os olhos, né? Existem grupos sociais que têm uma realidade de vida muito diferente. Então, assim, normalmente quem está criticando, critica pela lei, pela ordem, pelo senso comum, mas é preciso que se entenda que as classes, elas ditam essas escolhas, tá? Então, assim, acredito que não é o aconselhável para essa jovem. Ela deveria realmente vivenciar a infância dela e no momento certo ir para um relacionamento, certo? Um relacionamento sadio, inclusive porque o histórico desse homem não é bom. Ele é uma pessoa que já foi condenada por homicídio, por outros crimes. Então, assim, até como um pretendente isso, mesmo, ele não seria o adequado para essa jovem. Isso influencia, né? Mas não é defendendo a questão da mãe, nem defendendo o TJ de Minas Gerais, mas é preciso que se veja que o Brasil ele vai além do nosso quintal.
Então a gente tem que ver as realidades dessas pessoas e tentar entender por que essa família chegou a isso. Porque essa menina preferiu estar com esse homem de 35 anos a estar vivenciando a infância dela. Será que realmente ela tinha uma infância? Qual é o histórico dessa criança? Isso é um ponto que deve ser analisado, tá? Não acho que foi acertada a decisão, eu acho que tem que se respeitar a lei. Ele se envolveu com uma menor, mas a gente não pode fechar os olhos e achar que esse é o único caso que tem no país, não. Existem vários casos muito semelhantes, e assim, eu conheço, inclusive, de pessoas que têm esse relacionamento muito jovem, e antigamente, lá no tempo da minha avó, da minha mãe, era dessa forma. Comum, era dessa forma, muito mais nova, já se arrumavam os casamentos, já se arranjavam os casamentos. E aí vai para um lugar de respeito à mulher. São conquistas que a gente tá tendo agora, mas que ainda não são respeitadas. A luta da gente não acabou. A mulher tem que se superar todos os dias, ela tem que se melhorar todos os dias. A luta da gente para ser reconhecido, para ser respeitado é muito grande. E eu vou ser muito sincero com você, existem mulheres que lutam contra mulheres. E isso também tem que mudar, né? Tem algumas questões que a gente, quando vai defender, outras mulheres nos atacam. Então, assim, tem que lembrar só de uma frase para encerrar. Feminismo não mata, machismo mata. E existem mulheres machistas, tá? Então a gente precisa analisar esse caso além do nosso quintal, e é preciso também entender que a lei ela não está sendo seguida, ela está se moldando a uma exceção. Então a gente está vivendo numa situação em que a exceção vai passar a ser a regra e a regra a exceção. Tem que ter muito cuidado com isso, para poder se respeitar a infância, se respeitar o gênero, entendeu? É muito importante, assim. Mas esse caso, ele levanta outras questões que não só o abuso de vulnerável. Aí tem uma questão social por trás, tem uma questão familiar, tem um desrespeito à mulher, um desrespeito à infância, um desrespeito à lei, e a própria lei se desrespeitando, que no caso do desembargador. Né? Não, a gente não pode ter uma lei engessada, mas a gente não pode também ter um olhar assim tão diverso que não seja capaz de entender a magnitude desse ato. Porque, na verdade, o que está se discutindo é o recado que o judiciário está passando para a sociedade. Tipo assim, não estuprador, pode estuprar e você pode conviver com a criança depois, não tem problema nenhum. Você não fez nada demais, porque ela consentiu. Com 12 anos ela consentiu. Mas o recado dado é o que o TJ de Minas Gerais talvez não tenha percebido, que foi um recado muito perigoso, que abre um precedente muito perigoso. Porque o que está se analisando, o que o pessoal está comentando por aí, não é o caso em si, é tudo que os desdobramentos, tudo que ele pode trazer. Então, assim, eu particularmente não sou a favor. Eu acho que houve um desrespeito de várias etapas, de várias camadas aí. Mas vocês têm a opinião de vocês, então tentem saber um pouco mais dessa história e tragam aqui para a Renilson a opinião de vocês. Engraçado que você remete lá atrás sobre a época da sua avó. E para hoje, já com os tempos modernos, mesmo com a justiça atualizada, com o governo atualizado, o cenário não muda. Ele está mais especializado, está mais atualizado, mas o cenário continua o mesmo e de uma forma maquiada. Né? Mas é porque hoje já é considerada, a situação já é considerada como de fato é uma agressão. Uhum. No tempo da minha avó, da minha mãe, isso era uma coisa comum. As mulheres, não é novidade, as mulheres já são desrespeitadas há muito tempo. Né? Se você olhar a história do mundo, você vai ver que a mulher ela não é respeitada em nenhum momento, ela não é considerada importante. Então, assim, as ideias das mulheres, houve muito desgaste, muita morte, muita luta, para que hoje a gente pudesse votar, ter opinião, tudo isso. Então, assim, quando você traz tudo isso, no tempo da minha avó, não chamavam de crime, mas era. Hoje já tem nome. É como muitas coisas que hoje em dia
tem nome, sobrenome, explicação científica, tudo mais, como é o caso do autismo, tal. Hoje você explica uma alteração neurológica de uma pessoa através da ciência, do estudo daquela alteração. Naquele outro tempo, não. Se atribuíam nomes horríveis e não se tratava. A mesma coisa são atividades sociais, são movimentos sociais. Naquele tempo, esse tipo de relacionamento era comum, era legal e era considerado sadio. Hoje em dia, a gente sabe que é um crime e que vai de encontro a tudo que todo mundo vem lutando. Quer dizer, todo mundo não, grande parte da população, a parte consciente da população vem lutando para que seja considerado crime, né? E assim, longe de mim comparar a doença com o comportamento social, tá? Vou deixar bem claro. Só foi para vocês entenderem que hoje as coisas são nomeadas, explicadas e estudadas. Naquele tempo não havia interesse que isso fosse feito, tá? Exatamente. Então é nesse sentido. Agora também você fala, Renata, também não parte da sua fala sobre a questão de existir o próprio machismo entre as mulheres. Que característica você dá essa situação de machismo? Você já viveu essa oportunidade? Você já teve essa vivência de perto? Já, mas isso tem a ver com... É uma questão cultural mesmo, assim. Durante muito tempo, nós fomos criadas dentro de um padrão onde não havia a questão do respeito aos direitos, não havia... A mulher estava sempre em segundo plano, a função dela era servir ao marido, servir à casa, servir aos filhos. E, assim, o valor da mulher, ele não foi bem explicado. Então, assim, tem muita gente que foi criado nesse padrão e mesmo nos dias atuais, existem famílias que criam filhas para serem esposas, para o lado fútil da vida. Então, assim, mulheres guerreiras que sabem o seu lugar na sociedade, que sabem o que querem, que sabem que tem valor. Essas mulheres, elas não têm muito espaço para lutar por isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, a luta da mulher, ela é diária. Todos os dias a gente levanta e mata uns 10 leões por dia. Sentido figurado, tá, gente? Ninguém vai matar ninguém. Mas é muito difícil ser mulher, principalmente no Brasil, que é considerado um país muito violento e um país perigoso para a mulher viver. Entendeu? Então, assim, a cultura, a forma como essa mulher é ensinada, ela já sai de casa com isso na cabeça. Isso explica porque uma mulher, ela se submete a um relacionamento abusivo. Isso explica, não que esteja certo, mas isso explica muitos comportamentos femininos. Uma mulher que vai para a internet, num post de uma outra, criticá-la, falar mal, denegrir. Então, uma mulher que defende um posicionamento misógino de um homem, né? Muitas coisas a gente vê, principalmente esse ano agora de eleição, a gente vai ver muitos absurdos. Então, assim, essas pessoas que acham que estão defendendo uma sociedade melhor, muitas vezes elas estão equivocadas, porque elas têm um pensamento que vai de encontro a toda essa luta que a gente trava todos os dias, entendeu? Então isso tem muito a ver com a cultura, com a forma como essas mulheres foram educadas, né? Foram apresentadas à vida. Para encerrar, eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando com você sobre esse assunto muito sério, uma pauta que está aí ainda no fervor dos principais veículos de comunicação do país. E eu queria saber sua opinião com relação ao desfecho dessa história, que eu acho que a gente já sabe, né? Pelo fato da justiça do nosso país está atuando. Como é que você acha que isso vai acabar? Isso vai dar em quê? Não é minha área, a área judicial, né? Judiciária. Mas eu creio que se a decisão puder ser revisada, vai ser, porque inclusive o próprio, se não me engano, a Defensoria ou o Ministério Público já está vendo uma forma de recursar sobre essa decisão. Então, se for possível, vai ser revista, porque ela ganhou o impacto na população através da opinião pública, dos meios de comunicação, dessas pessoas todas que estão indo para a internet, que a internet hoje tem muita força. Então, possivelmente vai ser revista e talvez esse homem seja condenado, tenha uma pena menor ou a mesma pena, não sei, mas vai ser só esse caso. Existem tantos outros que não chegaram nem a ser denunciados.
Então, assim, isso é só uma pontinha, que se essa questão não for trabalhada, vai acontecer, vai continuar acontecendo e, em alguns casos, não vai ser considerado crime. Então, assim, nesse caso específico, talvez ganhe essa revisão por conta da opinião pública. Boa. Esse foi o primeiro episódio do Bora Comentar. Eu conversei com Renata Farias e nós trouxemos um assunto que está no momento, que é sobre o caso da adolescente de Minas Gerais. Da adolescente de Minas Gerais, que está movendo opiniões no país, e acredito que no mundo também. E se você quiser que nos próximos episódios do Bora Comentar seja um assunto importante, factual, que tá rolando na internet, deixa aqui teu comentário, fala comigo e logo logo a gente volta com mais Bora Comentar. Até lá!